É para mim grande alegria e também uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor a esse povo amado dele, que tem ido de sol a sol pregar o Evangelho, tem acolhido os necessitados aqui nessa casa. E a igreja que eu não chamo tão somente a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja do Senhor Jesus para Goiânia, que tanto necessita de Deus. Nessa noite, meu coração tem se aquecido muito com o que viemos falando a respeito de como a igreja do Senhor Jesus, ela é instrumento de Deus e pode transformar. E Deus já vinha trabalhando no meu coração, no sentido de os desafios que Deus faz para o seu povo ao longo de muitos anos, ao longo das eras, ao longo da história. E é impressionante como, pesquisando, eu pude perceber que em vários dos períodos, o Senhor tem uma mensagem e um chamado para o seu povo. Eu posso me lembrar, por exemplo, quando a gente tem Abraão, no período patriarcal, em Gênesis capítulo 12, nos versículos de 1 a 3, e se você quiser, por favor, pode abrir a sua Bíblia. A gente vê Abraão sendo chamado, bem como seus descendentes, para ser uma bênção. Diz assim Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos um pouco mais adiante, num tour bíblico, em Moisés, no período do Egito, da escravidão, e logo depois no deserto, contando também com Josué, o seu sucessor. Um grande desafio para o povo de Deus, de ser um povo santo e separado, como você encontra em Levítico capítulo 20, versículo 7, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E você pode lembrar também de Josué capítulo 3, versículo 5, logo antes de cruzar o Rio Jordão, Josué diz: santifiquem-se, pois assim amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Seguindo um pouco mais adiante, sem líder, uma terra que cada um queria, fazia o que queria, nós temos o livro de Juízes. Não tínhamos líder, não tínhamos rei. E o povo pecou, o povo caiu. O povo desobedeceu a Deus e Deus resolveu desafiar o povo a aceitar a sua correção. E num dos muitos textos, o meu favorito é o Juiz Gideão. Você pode abrir em Juízes 6, versículo 1, e você vai encontrar. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Um povo de coração duro, que depois de passar por um líder como Samuel, pede um rei. Quer se parecer com as outras nações, porque Deus não é o rei do coração deles. Então, ali andando pelos reis, o povo padece. E um caso emblemático você encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Quando Acabe, o pior rei de Israel, com sua esposa, uma mulher muito má, oprime o povo de Deus, e Elias manda que não se faça mais chuva, e desafia 450 profetas de Baal. E nesse reinado que chamamos esse tempo, Elias desafia o povo e diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Nesse momento, o povo é desafiado a ter a fidelidade a apenas um só Deus.
porque eles adoravam Baalins, Astarote e Moloque, deuses estranhos, e que infelizmente no livro de 1ª e 2ª Reis aparece: este não foi fiel tantas vezes como seu pai, e serviu a outros deuses, e não derrubou os altos, e sacrificou em lugares altos. E o Senhor o chama para uma correção muito maior, chamada exílio. Infelizmente, 10 tribos do povo de Israel praticamente somem do mapa, ficando apenas Judá e Benjamim e alguns levitas. Esse é o período exílico. Temos Babilônia, temos reinado Medo-Persa, e dali o povo já não se tornou mais o mesmo. Mas em Daniel nós encontramos uma luz, na qual o Senhor desafia o povo a retornar. E Daniel, percebendo na sua vida avançada, que estava chegando o tempo do qual o Senhor os traria de volta, ele ora no capítulo 9, versículo 18: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Ali o Senhor manda o seu anjo, ali o Senhor o consola e restaura a sorte de Israel, como conhecemos no Salmo 126. O povo retorna, não todo, mas praticamente todo. Mas no retorno, as coisas não eram mais como antes. A segunda casa não era como a primeira, infelizmente, prometida pelo profeta, e eles choraram. E você encontra no livro de Esdras e Neemias esse retorno, construção dos muros, construção do templo, mas eles não construíram o seu interior. Então a gente encontra em Malaquias o Senhor os desafiando a voltar à honestidade, a voltar à verdadeira pureza, e parar de tentar enganar o Senhor. E você encontra em Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 7 assim: o filho honra o seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Quando não, o Senhor para de falar por 400 anos. Mas vem o melhor de todos os períodos, o messiânico. O Messias chega, Jesus, a luz vinda ao mundo que ilumina todo o homem. E você encontra isso no capítulo 1 de João. Mas o grande desafio era de receber o Messias. E no versículo 11 e 12 você vê que ele diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Neste momento, alguns creram. E glórias a Deus por isso. Porque Jesus, vendo os seus 12 discípulos, depois de morrer e ressuscitar em seu corpo glorificado, diz, e eu gostaria que você citasse comigo esse versículo muito conhecido em Marcos 16, 15, que diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode repetir comigo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que história linda, que veio como povo de Deus, desde aquela primeira promessa a Abraão de ser uma bênção, mas agora nós recebemos a promessa muito maior, e um grande privilégio de anunciar o reino de Deus com poder, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Com tudo isso que devemos aprender, o que podemos aprender, eu tenho certeza que
jamais conseguiria exaurir essa grande quantidade de conhecimento bíblico e das profundezas do pensamento de Deus. Mas a mensagem que o Senhor tem me trazido neste momento é que nos vários períodos críticos da história, Deus desafia o seu povo. Estamos passando por um período crítico como igreja, como planeta. E eu tenho certeza de que Deus está desafiando o seu povo agora. E mais do que isso, em momentos críticos, Deus desafia o seu povo, mas Deus traz momentos críticos para desafiar o seu povo, como você pôde perceber em Juízes, capítulo 6, para que o povo se corrigisse e voltasse à sua rota. Eu creio que a igreja que não se sente desafiada por Deus, em nenhum momento da sua vida, ela não sabe o seu propósito. Porque o povo de Deus é desafiado em momentos críticos, e se não, o Senhor cria momentos críticos para desafiá-lo. Qual é o desafio que Deus está propondo para o seu povo nesse momento? Qual é o desafio que Ele está propondo para nós como igreja? O que Deus tem falado a essa igreja? Porque muitas vezes nós simplesmente não ouvimos a voz do Senhor. Ou quando ouvimos, temos que tomar uma decisão. Desde o primeiro desafio, no capítulo 12 de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não importa. O Senhor nos tira do nosso lugar comum. O Senhor nos tira como igreja do nosso conforto e nos desafia. E creio que talvez o último desafio seja maior do que o primeiro. Porque existe uma promessa da qual não gostamos de nos lembrar, que se encontra em 2 Timóteo 3,12. De que todo o que quiser viver piedosamente padecerá perseguições. Se nossa igreja, se o povo de Deus neste momento não está padecendo alguma perseguição, esse povo precisa viver mais piedosamente, para ter a honra de ser digno de sofrer pela causa de Cristo, como os servos do Senhor no livro de Atos. E o nosso grande desafio, quando nós lemos o capítulo 5 de Efésios, nós encontramos uma série de ensinamentos para a igreja de Cristo em Éfeso. Mas eu gostaria de ler do 14 ao 17 com vocês. Na qual ele vem trazendo, parece que lendo a história, para que nós não deixemos de observar os ensinamentos do Senhor, para que nós não nos distanciemos dele, para que nós não percamos a pureza, para que nós não deixemos que o trono de Deus esteja fora do nosso coração. Mas do 13 ao 17 ele conclama, especialmente do 14, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E mais uma vez eu torno a pergunta inicial: qual é o desafio que o Senhor tem proposto para o seu povo neste momento? Se você não tem resposta para essa pergunta, o versículo 17, ele nos incentiva a procurar qual é o desafio que Deus está propondo para nós, enquanto o povo dele, neste momento crítico agora que estamos vivendo. Não sabemos se Deus propôs um momento crítico para que seu povo pudesse retornar a ele, ou se neste momento crítico o Senhor está dizendo: levanta e desperta,
porque este é o momento em que a minha igreja vai atuar contra as portas do inferno. Mas sabemos que não importa qual seja a situação, devemos nos levantar. Sabemos que o Senhor está conclamando para que façamos a diferença agora, para que possamos ir e cumprir o mesmo chamado que Jesus disse no primeiro século, em Marcos 16:15: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque eles precisam mais do que nunca, porque nós precisamos do evangelho de Cristo. Eu encorajo nessa noite, com as palavras do Senhor, a que os nossos corações se aqueçam e busquem ardentemente saber qual é a vontade do Senhor, se levantar e, com a graça do Senhor, aceitar o desafio, mesmo em meio a todas as lutas, mesmo em meio a todas as perdas, e mesmo em meio a toda a perseguição. Que tenhamos a honra de sofrer pelo evangelho de Cristo, aceitar o desafio de Deus e ser instrumento dele para mudar a história da humanidade. Amém? É um privilégio poder cultuar o Senhor e falar a palavra dele. Ore comigo, por favor. Feche os seus olhos. Vamos nos quebrantar diante do Senhor agora e aceitar o desafio que o Senhor está propondo para nós nesse momento. Pai eterno, com humildade, Pai, lemos as Tuas palavras e sabemos que o Senhor nos concede o privilégio de ir por todo mundo e pregar essa notícia incrível que nos transformou. Nós sabemos o quão inaptos somos, nós sabemos o quanto precisamos ainda ir além. Nós sabemos, Pai, que talvez não sabemos totalmente a Sua vontade, mas em nome de Jesus, como igreja agora, clamamos a Ti, Pai. Ensina-nos, mostra a Tua vontade através da Sua palavra, ilumina nossos olhos e nosso coração, Pai, nosso entendimento, para que em Ti possamos de fato fazer toda a diferença e aceitar o desafio e ser as Suas mãos e pés neste momento para o mundo carente que tanto necessita. Em nome de Jesus, amém.